Olá pessoal, como vocês estão? Vamos aqui para mais uma aula, tá? Vocês lembram que a gente tinha o Olá Mundo, ele precisava receber combinações diferentes ali de parâmetros, né? Dependendo do que você tinha à disposição, tá? Então a gente vai retomar esse exemplo aqui e falar um pouquinho mais sobre como é que Go resolve essa questão do polimorfismo, tá? Então, logo em seguida, a gente vai começar a fazer já um exemplo novo, em que a gente vai ver os métodos e também ver interfaces em Go, tá bom? Então essa vai ser a aula de hoje. É, Muito bem, pessoal. Eu estou mudando também a ordem do livro, tá? Isso é importante falar. Por que que eu estou fazendo isso? Porque o curso de web vai começar agora, daqui a 2 semanas, e a gente precisa então ter alguns conhecimentos básicos já na mão para conseguir entender o que a gente vai fazer lá, tá? Então essa aula de métodos e interfaces é uma e eu vou falar de ponteiros na aula que vem, tá bom? Isso aí tudo vai ser interessante para a gente ter uma base legal para entender ali o que a gente vai fazer em web, no curso de web, tá certo? Vamos aqui então seguir, pessoal. São 10 slidezinhos, é bem rápido, tá? Então a gente pode ter essa situação aqui, né? O que que a gente vai, como é que a gente vai resolver isso em Go, tá? Essa situação é muito comum. Você tem ah, diferentes coisas que na verdade implementam uma mesma interface, né? Então, por exemplo, formas, tá? E aí você tem retângulo, círculo, triângulo e você quer que cada um tenha uma operação padronizada diária, né? Então, em Java, você vai provavelmente ali usar a herança e fazer uma declaração explícita disso, né? O Python também tem uma maneira dele de fazer e o Go a gente vai ver também logo em seguida. Então vamos comparar aqui essas soluções em diferentes linguagens. Até vocês já devem ter experiência com Java, com Python, então vocês vão entender bem o que está escrito aqui, tá? Então, no Java, você define uma interfacezinha aqui, que seria, sei lá, forma, né? Aí você tem um métodozinho aqui que precisa ser implementado, né? Aqui explicitamente você também tem que dizer ó, que ela implementa shape, né? E aí você vai ter aqui o override, que é a sobrecarga aqui do método, tá? E quando a gente vai usar, a gente pode usar dessa forma aqui. A gente né, tem um shape, um tipo shape, certo? E a gente pode aqui construir aqui o objeto novo retângulo, porque ele implementa shape. E depois chama a área, vai funcionar, tá? Em Python já é uma coisa que é feita. Primeiro, a checagem desses tipos já é feita em tempo de execução, certo? E aí como é que ele vai fazer? Ele vai, por exemplo, criar aqui, né, esse métodozinho, né, em que você está, aqui no caso aqui, você está passando da mesma forma, né, passando ali uma forma, chamando a área, tá? E aqui, ó, não tem uma definição de interface formalizada, tá? Então é feito dessa forma aqui e funciona se você passar o tipo certo, senão vai dar um erro lá em execução, tá? O Go, como é que ele vai fazer, né? Ele vai aqui, ó, ter como se fosse uma mistura, tá? Ele tem o tipo interface, isso existe, a gente vai ver logo em seguida, tá? Eu vou definir aqui que ele vai ter que ter uma área, né? Aí depois eu vou aqui implementar a gente vai ver logo em seguida agora, pessoal, que se a gente vai usar isso aqui é um método, tá? Não é uma função, porque justamente você tem aqui essa parte diferente, ó, tá? Então, isso aqui é a solução em Go. Aqui embaixo vocês vão usar dessa forma, tá? Vou chamar a área lá normalmente, tá? Então, veja, a gente vai fazer agora exatamente um exemplo assim, a gente vai usar forma, tá? E aí vocês vão também conhecer como é que faz essa parte aqui desse polimorfismo, que na verdade é o que a gente vai fazer, tá bom? Bom, assim, com uma comparação aqui rápida, né? A flexibilidade do Go é um pouquinho maior, justamente porque eu não preciso aqui ficar fazendo todas aquelas declarações que eu fazia no Java. Ao mesmo tempo, eu tenho a checagem do compilador em tempo de compilação, o que é uma vantagem, tá?
Você consegue pegar o erro antes dele, né, de pegar o erro rodando o programa, tá? Você pega ele antes. Bom, o que que o Go não tem? Essa coisa aqui de herança, tá? Não vai ter no Go, né? Não existe o conceito de sobrescrita, tá? No Go. Então não vai ter, por exemplo, como no Java tem essa palavra-chave. Cada tipo vai ter seus próprios métodos, tá? E você pode, não vai conseguir fazer também a sobrecarga, tá? Então não tem isso, não existe isso em Go. A sobrecarga é justamente o que a gente queria fazer na função hello, lembra? Que a gente cogitou, né, fazer isso, que isso é uma solução comum, por exemplo, em Java, né? Você vai ter ali a sobrecarga, né? O overload ali, e você indica isso via anotação, né? E você consegue fazer então várias, uma mesma assinatura, o mesmo nome, né, de função, só que com parâmetros diferentes, né? Mas a gente também viu que essa solução aqui do overload, da sobrecarga, não ia ficar tão legal quanto a que a gente fez com o Functional Options, certo? Então, por exemplo, já que ele não permite isso, porque também isso também não seria uma coisa tão legal, imagina, você tem 3 parâmetros aqui, você já vai ter que ter 8 versões, 8 combinações, né, de parâmetro aqui, e isso não é muito fácil de manter, tá? Então o Go já não permite isso de propósito, tá, pessoal? É por projeto mesmo. Então a solução foi justamente aquelas functional options que a gente usou, tá bom? Aqui seria com overload em Java, por exemplo, tá? E aqui do jeito que a gente fez. Muito bem. Para web a gente vai acabar usando uma coisa, a interface também, né? E os métodos, tá, pessoal? Então por isso que a gente está falando disso nessa aula. Bom, vamos aqui então para o código, tá? Eu fiz aqui já um código inicial e olha como é que é o nosso código, tá? Ele tem o título retângulo, que é um struct, a gente viu na aula passada, como é que é essa coisa do struct, que vai ter largura e altura, os dois do tipo float. O círculo também é um struct, que vai ter raio, né? E aí, olha só, eu consigo agora criar métodos, tá? Então, esse é o método da área para retângulo, cálculo do retângulo, e esse é o método da área para o círculo, tá? Então, eu coloquei já os dois aqui, né? Note aqui, ao contrário das funções, pessoal, os métodos eles têm essa parte a mais aqui, ó, tá? Isso aqui é o que é passado então para o meu método, tá? E aí, isso é chamado também de receiver, tá, pessoal? Então, isso quer dizer que esse método, porque eu estou passando aqui o retângulo, quer dizer que esse método ele pertence então a retângulo, tá? Ao tipo retângulo. Então ele não vai passar aqui, se você passar um círculo, ele vai chamar esse aqui. Se você passar um retângulo, ele vai chamar esse aqui. Então essa é a maneira de meio que associar, né, a nossa função aqui, que é agora um método, a um tipo, né? Muito bem. Isso está passando, olha como é que é o teste, tá? Eu estou passando aqui, tentando criar aqui, né, um retângulo com uma altura, uma largura, um círculo com raio. Aí tem aqui um subteste para retângulo, tá? E vai ter também um subteste aqui para círculo, tá, pessoal? Muito bem. Agora, vamos lá. O que que a gente fez? A gente conseguiu então usar método. Isso é bom porque o dado fica agrupado ali com aquela estrutura, né? O código fica um pouco mais fácil também de entender e mais seguro de se usar, tá? Muito bem. Agora vocês vão ver o seguinte. Eu vou introduzir o conceito de interface, tá, pessoal? Então, por exemplo, né, no caso aqui, você vai ter, né, pessoal, uma área que é um método de retângulo e também tem área que é um método de círculo. Lembra que nos slides a gente viu interface que era uma interface forma? Pois é, eu acho que é interessante a gente criar essa interface. Então vamos lá, a gente vai colocar, por exemplo, aqui em cima, tá? Então vamos colocar assim, type, forma, vamos chamar de forma, tá? Interface.
Isso é uma interface agora. E vai ter aqui a área, né, que vai retornar um float. Ah, então, assim, qualquer isso que o que, que vai o que, que isso significa? Qualquer tipo que tenha um método área automaticamente vai satisfazer a interface forma, tá? Então você não precisa aqui, quando você for declarar o tipo retângulo, você não precisa dizer que ele implementa a forma explicitamente como era no Java, tá? Se ele tem esse método área, isso já, como está aqui, né? Veja que está associado aqui, esse método está associado ao retângulo. A gente pode, inclusive, se a gente quisesse, a gente poderia deixar assim, ó, que aí talvez fique até mais claro, tá? Então, aqui é a definição da minha struct, que é um tipo, e agora passando então essa struct aqui para a função, vira um método, tá? Então, por quê? Eu tenho área associada a retângulo, então isso quer dizer que ele satisfaz a interface forma, tá? Porque aqui, ó, tem a área aqui dentro. Beleza? Até aí? Muito bem. Então agora no nosso teste, olha só, a gente vai criar, lembra daquelas função helper que a gente teve lá no Olá Mundo, né? A gente tinha uma função lá que ela fazia tipo verificar, né, a mensagem, se batia, né, o que você queria com o que veio, né? Pois é, a gente vai fazer uma função também aqui e essa função vai ser do tipo helper, tá? Então eu vou escrever assim, func, vou colocar, ela vai ser privada, então eu vou colocar a letra, o Czinho aqui inicial, ele vai ser minúsculo. Vou colocar checar área, tá? Vou passar também o que? O nosso framework de teste, a instância para ele. Lembra que isso aqui é uma interface. A gente está vendo justamente interfaces agora. Essa interface ela satisfaz tanto os testes unitários aí de código como os benchmarks. Por isso que ela está uma interface única que os dois implementam, tá? Tudo bem. Aí vamos passar forma do tipo forma. E o que eu queria, vamos chamar de want aqui, float, o que eu queria vai ser um número, que é para ele checar, ver se está batendo. Eu vou agora refatorar a minha função, né, pessoal? Então eu tô meio gripado, tá, pessoal? Vocês estão percebendo, né? Então, mas isso aí um pouquinho de paciência aí, que tô meio fanho, né? Vamos chamar, avisar que essa aqui é um helper, tá? Eu vou ter uma variável que eu vou criar aqui, que é forma, vai pegar justamente, olha como eu estou usando, ops. Eu estou usando aqui agora já a interface, né? Porque veja que eu estou passando, essa checar área, ela não sabe exatamente qual é a forma que eu vou passar aqui para a função. Mesmo assim funciona, eu consigo fazer isso, a forma.área, tá? Aí a gente está vendo o polimorfismo do Go aí em ação, ó. E se got for diferente do que eu queria, aí agora eu vou ter o meu erro lá. Deixa eu copiar aqui de baixo. Meu errinho aí. Eu vou colocar exatamente assim, tá ótimo, tá? Muito bem. Agora eu vou refatorar aqui embaixo, né? Eu agora vou pegar aqui, ó. Tudo isso, né? Sim. Foi. Mas o want ele vai, eu vou precisar dele aqui. Pera aí. Vamos pegar só o número. Então vai ser assim: checar a área, passando T e aqui, por exemplo, o retângulo que eu acabei de, né, criar ali e aqui esse valor aqui, tá? Esse aqui não precisa. Não precisa não. Pera aí, pessoal. Esse retângulo ele vem para cá. Agora que eu tô me
entendendo aqui. Isso, assim. Isso aqui não precisa mais. E agora esse círculo vem para cá. Tira esse aqui. Esse checar a área vai. Checar a área passando T. Passando o círculozinho e esse número. Tirar isso aqui e vou colocar o nosso círculo. Tá? E agora esse aqui também sai. Pronto. Olha como o nosso teste ficou mais enxuto. Eu estou usando a nossa função auxiliar aqui. Tá certo? Muito bem, pessoal. Vamos ver se está passando, né? A gente pode olhar isso bem aqui. Ah, e eu também, porque eu não inicializei, ó. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou pro meu terminal. Agora tá em 3, né? Essa aqui. Deixa eu ver se agora dá. Go mod init. Aí você pode ir dando as versões aí, né, pessoal? Vamos botar esse negócio aqui também. Que ele tá sugerindo. Tá. Vamos ver agora. Vamos rodar os testes. Passando. Muito bom, tá? Deixa eu ver. Agora a gente vai, pessoal, parar esse vídeo aqui e vamos continuar aí no próximo vídeo. Porque na verdade esse assunto já foi. Esse vídeo foi até curto, perto, né? O Olá Mundo, na verdade, a gente falou muitas coisas lá, explicou muitas coisas que não eram normalmente. Em livros você não vai ver um Olá Mundo tão comprido como a gente fez, mas eu gostei de fazer daquela forma porque a gente acabou visitando várias coisas do Go. A gente também fez um código que ficou bem bacana no final, então valeu a pena, tá? E agora, vocês já viram então nesse vídeo métodos e interfaces. No próximo vídeo, pessoal, a gente vai ver o quê? Vamos ver a parte de ponteiros, tá? Então segura aí que já nos próximos dias aí, no máximo amanhã ou depois, eu já tô com esse vídeo novo aí, tá bom? Valeu, pessoal!